Olá, meus queridos amigos, irmãos, internautas, seguidores. Todo sábado eu venho a este lugar para fazer uma reflexão, orar por você, orar por todos aqueles que me acompanham. E normalmente, no final, eu abro um trecho da Palavra de Deus para trazer uma reflexão importante para nós. E esses dias eu tenho sido incomodado com um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Tobias. Quero começar perguntando a você, principalmente a você, marido, a você, esposa, que está me assistindo nesse momento, como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida conjugal? Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu quero fazer aqui um contraponto entre a realidade e o que a palavra de Deus nos ensina. Como vocês sabem, como jornalista, eu tenho a oportunidade de acompanhar cotidianamente os grupos de segurança pública, principalmente da nossa querida região. O número de ocorrências dos mais diversos problemas existentes na sociedade, a gente tem acompanhado. Porém, o que me chama a atenção é com relação à família, principalmente ao casamento. E a palavra de Deus diz, como disse o próprio Jesus, que assim como foi nos dias de Noé, será também nas proximidades da vinda do Filho de Deus. Que as pessoas estariam se casando, se dando em casamento, se separando, e as próprias famílias viveriam em guerra. A minha pergunta é, por que disso? Quem está por trás da sua briga com o marido, da sua intriga com a esposa, da infidelidade e de tantos outros problemas que estão destruindo famílias? E nós temos aqui no livro de Tobias, entre os capítulos 3 e o capítulo 7, uma história muito interessante que eu apenas vou sintetizar falando apenas de duas pessoas. Tobias filho e a mulher com quem ele casou-se, que se chamava Sara. Tobias pai era parente da mãe e do pai de Sara. E no momento crucial para o povo de Deus, perseguição, mortes, na época do Império Grego, o povo de Deus era morto, maltratado e viviam muitas vezes às escondidas. Mas o Tobias pai, por ser um homem temente a Deus, muito temente por sinal, ele tinha um certo conceito na sociedade. E certa vez ele emprestou um dinheiro para o seu parente, e quando ele teve um problema seríssimo e ficou cego, ele pediu que o seu filho fosse até a casa de seu parente cobrar aquela dívida. Mas antes que o filho saísse de casa, ele disse: olha, filho, como nós estamos vivendo um momento muito difícil, e você pode até morrer no caminho, vamos orar para que Deus envie alguém para ir com você. E de fato, Deus enviou um anjo que apareceu como um jovem para acompanhar o Tobias filho. E os dois saíram. Quando chegaram na casa do parente, Tobias viu Sara e se apaixonou por ela. E Sara já tinha noivado com 7 rapazes. E todos eles morreram antes de qualquer relação com ela. Olha só, gente, que sério isso.
Porque, segundo a palavra de Deus, havia um demônio que tinha muito ciúme dela e que se apossava dela e não deixava ela ter um casamento feliz. Não deixava ela ter relação com homem nenhum. Tobias soube disso, é claro. Era apaixonado pela mulher, mas não queria ser a próxima vítima. Então, o que ocorreu? Ele teve a aprovação, primeiro ele teve a aprovação de Deus, do anjo de Deus, para casar-se com ela. O que então eles deveriam fazer? Orar, colocar as suas vidas, seu relacionamento, o casamento, diante do altar do Senhor. E assim o fizeram. Tobias foi o 8º homem a se apaixonar por Sara e mudou a sua história. Por quê? Porque eles buscaram o Senhor Deus Todo-Poderoso. E diz a Bíblia que Deus deu o livramento, livrou ela daquele demônio e promoveu a ela e ao marido a felicidade. Será que não seria interessante você refletir sobre isso aí com teu marido e a tua esposa? O que está acontecendo? Deus não é a favor da briga entre o casal. Deus não é a favor da guerra em família. Deus nos ama. O sentimento nosso de amor precisa prevalecer. Nós precisamos continuar com a mulher ou com o homem da nossa mocidade, diz a Bíblia. E nós somos tentados. Eu estou há 46 anos casado, mas eu ainda sou tentado. Mas sempre que nós temos uma desavença, uma dificuldade em nosso relacionamento, ao invés de buscar conselho nos amigos, nas amigas de academia, nas amigas que não deu certo o casamento, nós vamos buscar a orientação de Deus. E é o que eu vim pedir para você. Eu sei que demônios, eu não quero aqui citar nomes, inclusive a Bíblia cita o nome do demônio que atormentava Sara, mas a gente sabe dos demônios que estão agindo. Muitos citam, inclusive invocam esses demônios, mas não é isso que Deus quer para mim e para você. E os demônios que estão agindo para destruir a sua família, seu casamento, a sua vida, a sua relação com o marido, com a esposa, com os filhos, eles podem ser neutralizados e lançados no inferno através da sua oração. Então eu faço aqui um apelo. Busque ao Senhor para abençoar o seu relacionamento, abençoar a sua família, fazer com que vocês se mantenham fiéis até que a morte os separe. É esse o recado que eu tenho de Deus para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima. Amém.